Hoje a gente vai ler Lucas 4, versículo 38, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Simão era o Pedro. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Aqui mostra que Jesus ele simplesmente repreendeu a febre e a febre deixou ela. No caso, ele não precisou fazer mais nada. Ele não pediu. Você vê que ele não faz uma oração de pedido. Ele repreendeu e a febre saiu da sogra de Pedro. E ela se levantou como se não tivesse tido nada, né? E começou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. E ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas no reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Essa passagem é bem curta, mas a gente entende muita coisa. Por exemplo, aqui, Jesus foi lá na casa de Pedro, né, de Simão, ele já tinha uma certa ali proximidade, né, no caso ele conhecia o irmão de Pedro, que era o André, e foram lá na casa dele. Quando eles chegam lá e a sogra tá doente, Jesus só chega, encosta nela e cura ela, né, repreendendo a febre. Aqui também tem em mais lugares, tem em Mateus e em Marcos também conta essa passagem. Cada um fala um pouquinho diferente um do outro, mas é basicamente a mesma coisa. O que dá a entender? Que a autoridade de Jesus era tão grande que ele chegava, às vezes ele tocava na pessoa, ou a pessoa tocava nele, ou ele repreendia, e o mal que estava na pessoa já saía. E a gente pode pensar assim também, ó. Por exemplo, o que saiu dela foi uma doença. Ele tinha poder tanto sobre doença quanto sobre demônio. E primeiramente ele tira a doença da sogra de Pedro como se nunca tivesse acontecido nada com ela. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de acreditar que Jesus ele faz cura ainda nos dias de hoje, mas faz. Jesus, Deus são os mesmos, desde aquela época até agora, não tem diferença. A oração, a autoridade no nível espiritual dele, lógico, era imenso, né? A gente nem consegue imaginar, mas ele ainda continua fazendo esses milagres. E aqui também continua que as pessoas levavam pessoas com demônios e os demônios saíam. E eles sabiam, eles já gritavam: Tu és o Filho de Deus. Os demônios o reconheciam. Para você ver, às vezes as pessoas não reconheciam ele, mas os demônios sabiam quem ele era. E a autoridade dele era tão grande que na hora eles saíam da pessoa. Então a gente tem que pensar isso. Se você está sobre uma autoridade de Deus, você está em obediência, você está fazendo tudo certinho, essa autoridade também vem sobre você e você também tem o poder de usar essa autoridade, assim, declarar em nome de Jesus essas coisas, né? Mas visto isso, que você conheça a palavra de Jesus e você entenda que ele é seu único e suficiente Salvador. Você não pode declarar isso como uma mágica. Não é uma mágica, é a sua crença nele como o Filho de Deus é que te dá essa autoridade no mundo espiritual. Leia também essa passagem e veja como você entende. Às vezes você vai entender um pouquinho diferente de mim. A palavra de Deus ela é viva e ela se encaixa ali, às vezes, no que você está precisando saber naquele momento da sua vida. Às vezes o que você está precisando é entender que quando Jesus ele já sabia que ele chamaria Pedro para participar ali com ele, para ser um dos discípulos dele, ele também, quando você lê a próxima passagem, né, dele com Pedro, já é a parte da pesca, onde Jesus chama Pedro para vir com ele e tem aquela pesca imensa, né, que é aquele milagre que Jesus fez
que Pedro passa a noite inteira pescando e não pesca nada, e quando Jesus chega e manda ele lançar as redes, aquela pesca é uma coisa assim que ele nunca imaginou, a quantidade de peixe que ele pega de uma vez só. Aqui a gente entende que o que pode ter acontecido, né? Isso é o meu ver, por isso que eu falo para você ler também. É que quando Pedro estava com a sogra doente na casa, provavelmente se Jesus chamasse ele para seguir, às vezes ele não ia conseguir deixar a família dele numa situação ali de alguém precisando do auxílio ali dele na casa e ele largar tudo para seguir Jesus. Mas um pouco antes, Jesus foi lá e já curou a sogra dele. Então, eu acredito que essa paz ali que Pedro deve ter sentido de estar tudo bem na casa dele, também ajudou ele a fazer a escolha de seguir Jesus. Leia também e veja se você também interpreta dessa forma que eu falei. Em algumas passagens da Bíblia, já dá a entender que quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele resolve para você os seus problemas, aquilo que você não tem controle de resolver. Então, esse foi um dos casos, e também em Ageu, livro de Ageu 1 e 2. Explica exatamente isso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele resolve para você aquilo que você não consegue resolver com as próprias mãos. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.